Adição com números positivos e negativos. Luciano tinha R$ 300 de saldo em sua conta bancária. Após um depósito de R$ 200, qual o saldo da conta de Luciano? Perceba que o saldo inicial da conta de Luciano era um valor positivo. E se ele depositou R$ 200 na conta, todo depósito também é positivo. Então, nós temos uma adição, está adicionando dois valores positivos. O 300 que ele já tinha na conta e o 200 que ele depositou. Então, nesse caso, se está adicionando dois valores positivos, então nós vamos ter um valor positivo maior. É a adição de duas parcelas positivas. Então, vai dar um valor positivo maior. 300 positivo mais 200 positivo vai dar 500 positivo, o saldo final. Se a gente for pensar em relação à reta numérica, à esquerda do zero temos o sentido negativo e à direita do zero temos o sentido positivo. Se ele tinha R$ 300 na conta, então ele tinha R$ 300 no sentido positivo. Se foi acrescentado R$ 200 na conta, então do zero até chegar no último valor, até chegar lá no 200 que foi acrescentado, vamos contar quantas unidades vai ter? Vamos considerar cada pontinho desse 100 unidades. Então, primeiro pontinho, 100, 200, 300, 400, 500 unidades. E como a gente viu na conta em cima, é mais 500. Passado alguns dias, o saldo da conta de Luciano estava negativo. Perceba, se é negativo, é menos 100. Após uma retirada de 200, ou seja, ele pediu emprestado ao banco R$ 200. Ele já tinha uma dívida de 100 e pediu emprestado mais 200. Ele pediu emprestado. Se ele pedir emprestado, é um valor negativo na conta dele, ele está devendo. Qual o saldo da conta de Luciano? Então, vamos ver quanto Luciano está devendo ao banco. Se Luciano já devia 100, ele pediu outro empréstimo, fez um saque de 200. Então, juntando duas dívidas, nós temos uma dívida maior. Uma dívida de 100 com uma dívida de 200, vamos ter uma dívida de 300. Estamos juntando as duas dívidas. Se é dívida, continua negativo. Menos 100 com menos 200, vamos ter menos 300. Juntando duas dívidas, ficamos com uma dívida maior. Levando em consideração a reta numérica, à esquerda do zero temos o sentido negativo e à direita temos o sentido positivo. Se ele tinha R$ 100 negativo na conta, já estava devendo 100, então a gente caminha do zero voltando para a parte negativa, 100 unidades. Se ao retirar da conta mais R$ 200, ele retirou. Então, se ele retirou, a gente caminha para a esquerda do zero mais 200 unidades. Se já estava no 100 e a gente caminha 200, então em quantas unidades nós iremos parar? Vamos pensar no valor absoluto e vamos esquecer o menos. Do zero, voltando 100 unidades, paramos no 100 negativo. Do 100, voltando 200 unidades, vamos parar no 300 negativo. Então, se Luciano já devia 100 na conta e ele vai lá e saca R$ 200, ele vai ficar com uma dívida com um saldo negativo de menos 300.
Conclusão: nas adições cujas parcelas têm o mesmo sentido, ou seja, se os valores das parcelas têm o mesmo sinal, a gente adiciona os valores absolutos das parcelas e conservamos o sinal delas. Se as duas parcelas são positivas, somamos e conservamos o sinal. Se as duas parcelas são negativas, somamos e conservamos o sinal. Se eu tenho um valor positivo de R$ 45, mais um valor positivo de R$ 12, então, juntando os dois valores positivos, eu vou ficar com um valor positivo de R$ 57. Se eu tenho uma dívida, um valor negativo de R$ 21, e eu acrescento a essa dívida, adiciono a essa dívida outro valor negativo de R$ 25, outra dívida de R$ 25, eu vou ficar com uma dívida maior, um valor negativo de R$ 46. Ana tinha em sua conta bancária um saldo de R$ 300. Perceba que quando é um valor positivo, ele pode aparecer com o mais na frente ou sem sinal. Sabendo que foi debitado de sua conta um cheque de R$ 200, com quantos reais ficou o saldo da conta de Ana? Se Ana tinha 300 na conta e foi debitado desses 300, R$ 200, Ana ficou com um saldo positivo ou negativo. Perceba que Ana tinha um valor maior na conta do que aquele valor que ela tirou. Então, se ela tinha um valor maior, então no final ela vai ficar com um valor positivo ou negativo? Ela fica com um valor positivo, porque o que sobra é dinheiro e não dívida. Então, 300 positivo mais um saque de menos 200, quando ela tira esse menos 200, ela acaba ficando com mais 100. Vamos observar aqui a reta numérica. Partindo do zero para um valor positivo de 300 unidades, e subtraindo 200 unidades, que foi o saque que ele fez, então quantas unidades ainda resta? Então, restou aqui 100 unidades para a direita. Então, é um saldo positivo das 300 unidades que ele tinha. Quando retirou 200 unidades, ainda restou aqui na reta numérica 100 unidades para o sentido positivo, ou seja, mais 100. No mês seguinte, o saldo da conta de Ana estava negativo em R$ 400. Sabendo que ela fez um depósito de R$ 200, com quantos reais ficou o saldo da conta de Ana? Veja que o valor que Ana tinha na conta era negativo, ela tinha uma dívida lá. Então, ela tinha menos 400. Quando ela depositou 200, era como se ela estivesse pagando uma parte dessa dívida. Quando ela pagou uma parte da dívida, o que restou lá na conta dela? A gente pensa, restou dinheiro ou restou dívida? Se restou dívida, é um valor negativo. Se restou dinheiro, é um valor positivo. Então, perceba que a dívida é maior que o dinheiro que ela depositou. Então, Ana ainda vai ficar com dívida, com um saldo negativo, menos 400. Adicionando a isso mais 200, ou seja, eliminando dessa dívida um valor positivo de R$ 200, ela ainda vai ficar com uma dívida de 200. E se é dívida,
é negativo. Pensando isso na reta numérica, se Ana tinha um valor negativo, então a gente parte do zero para a sua esquerda 400 unidades. Se ela deposita 200, então a gente volta para a direita 200 unidades. Ao voltar 200 unidades, quantas unidades resta para Ana? E a gente observa, essas unidades que sobraram estão no lado esquerdo do zero, que é negativo, ou estão do lado direito do zero, que é positivo? Então, essas unidades que ainda sobraram estão antes do zero, à esquerda do zero. Então, essas unidades são negativas. Então, o que sobrou como saldo final de Ana foi uma sobra negativa de R$ 200. Conclusão. Nas adições cujas parcelas têm sinais contrários, subtraímos os valores absolutos dessas parcelas e conservamos o sinal do número de maior valor absoluto, ou seja, sinais diferentes subtraímos e conservamos o sinal do número maior. 36 é maior que 12. Sinais diferentes, subtraímos e deu 24. Qual é o sinal da parcela maior? 36, ou seja, se eu tenho R$ 36 e pago uma dívida de R$ 12, eu ainda vou ficar com R$ 24. Se eu tenho um saldo positivo de R$ 30 e uma dívida de 80, então se eu pago essa dívida de 80 com os meus R$ 30, eu ainda vou ficar com uma dívida de R$ 50. Ou seja, sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do número maior. Espero que tenham compreendido. Até a próxima aula.